Olá pessoal, aqui estamos novamente para a realização de mais um vídeo da série 10 minutos com o consultor. Meu nome é Ivan Moreira de Castro, sou consultor na área de gerenciamento de projetos, atuando há mais de 47 anos. Bem, hoje nós vamos falar de alguns aspectos que são importantes de serem observados quando estamos realizando a execução das obras previstas na implantação de um projeto. Ou seja, nós vamos falar das interfaces que existem entre as ações de suprimento dos materiais e equipamentos necessários à implantação do empreendimento e a execução das obras de construção civil e de montagem eletromecânica, de montagem industrial. Bem, primeiro vamos entender um pouco como funciona o processo de suprimentos e depois nós vamos fazer a correlação de alguns pontos, de algumas etapas desse processo de suprimento com a execução das obras. Primeira coisa que a gente tem que observar: sem materiais e sem equipamentos você não executa as obras. São imprescindíveis. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é ter um plano de aquisições, um plano de compras, certo? Do empreendimento que possam ter uma correlação com as ações de execução das obras, de construção civil e montagem. Por que é importante isso? Muitas vezes a equipe de suprimentos, no desenvolvimento das etapas de pesquisa, de coleta de preços, formalização de compra, certo? Eles levam um tempo maior do que, às vezes, a necessidade desses materiais e equipamentos nas obras disponibiliza. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é elaborar um plano de aquisições, um plano de compras, que seja compatível com as necessidades dos materiais e dos equipamentos definidos pela obra, certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro, nós temos que identificar quais são os itens, os equipamentos normalmente, né, que levam mais tempos para serem fornecidos. Lembramos que as ações de suprimento também são impactadas com algumas interfaces com a engenharia de projeto. Isso nós tratamos num vídeo anterior. Então, nós temos que elaborar o planejamento executivo das obras, considerando que os materiais estarão disponíveis na data necessária, certo? Por quê? Nosso planejamento da execução das obras de construção e de montagem e os testes da unidade industrial, eles vão ter uma data fim, que é aquela data que foi prevista no planejamento master do empreendimento. E todas as outras ações nós temos que trabalhar para que elas sejam intercaladas, né? Dentro desse prazo limite, que é a data de entrega de operação da unidade industrial. Então, esse planejamento executivo, ele vai nos fornecer datas limites para cada material e para cada equipamento. A partir daí, nós fazemos uma análise retroativa, né? Ou seja, para que esse britador, por exemplo, esteja disponível na obra na data X, como o tempo de fabricação dele são 8 meses, então vai ser X menos 8 meses, o processo de contratação é mais 3 meses, então eu tenho que fazer o start da aquisição desse britador 11 meses antes da instalação dele. E essa data
do start do processo de suprimento desse equipamento servirá como data limite para as ações de projeto, as especificações para aquisição que o pessoal, a equipe de projetos tem que providenciar. Então, primeira coisa é ter um planejamento executivo das obras que vai nos fornecer as datas limites para os materiais e os equipamentos que nós vamos necessitar. Feito isso, nós elaboramos um plano de aquisições que vai tratar de todo o processo de suprimento, que a gente daqui a pouco vai descrever quais são essas etapas, certo? De modo que eles estejam disponíveis no momento que a obra vai necessitar. A sugestão é que o mesmo arquivo no qual esteja contido o planejamento da execução das obras contenha pelo menos uma tarefa que indique recebimento do britador X. Você pode até fazer o acompanhamento de todo o processo de suprimento no outro arquivo, mas esse outro arquivo, essa tarefa tem que estar vinculada ao arquivo do planejamento, certo? Então essa é a primeira ação que nós temos que fazer. Vamos falar um pouco sobre o processo de suprimentos. Primeira coisa é identificar a necessidade que a gente vai ter de um determinado material ou equipamento. Isso é feito pela equipe de projeto, certo? Que nos fornece as listas de materiais e as especificações dos equipamentos que são necessários ser adquiridos. A partir daí, a equipe de suprimento começa a atuar. Ou seja, ela vai começar a fazer a cotação para a aquisição daqueles materiais ou daqueles itens ou daqueles equipamentos. Isso ela vai fazer junto com as empresas de fornecedores que podem constar do seu cadastro ou que estejam disponíveis no mercado. Feito isso, essas empresas vão mandar as propostas, nós vamos receber as propostas, fazer análise dela, selecionar a empresa com a proposta vencedora, certo? Depois nós vamos negociar com essa empresa para tentar ajustar e melhorar algumas condições comerciais e formalizamos a compra. No momento que a gente formaliza a compra, encerrou a parte de participação da equipe de suprimento, quer dizer, ele já adquiriu aquele material para você. Fez a aquisição, aí ele tem que monitorar a fabricação desse equipamento ou o fornecimento do material, que tem um determinado tempo, né? Depois, a liberação para embarque desses materiais ou equipamentos para a obra. Temos que ter na obra a recepção dos materiais e conferência, isso é muito importante. Porque se você não fizer a conferência no recebimento do material, você pode ser surpreendido durante a execução de que está faltando um componente ou outro, ok? Principalmente na parte de itens pequenos, tipo estruturas metálicas, que podem faltar algum componente, parafuso, certo? Os equipamentos a gente tem que olhar também as condições que eles chegaram, certo? Os manuais que devem acompanhar, certo? Feito isso, nós temos que estocar esses materiais. Alguns devem ficar estocados em ambientes fechados, outros podem ser estocados ao ar livre, mas todos eles têm uma condição de acondicionamento. Ou seja, eu tenho que cuidar para que aquilo não seja deteriorado, ok? Por exemplo, equipamentos mecânicos têm um procedimento de manutenção deles o tempo que ele está lá. Outro aspecto importante é vincular aquele item que está adquirido, que está estocado, com a aplicação a que ele está destinado, para evitar que tenha uma utilização que não seja aquela para a qual foi prevista, certo? Ou seja, utilizado por uma outra finalidade, mesmo sendo da mesma empresa, tá? E com isso a gente entra naquele processo da retirada do material, da aplicação dele, certo? E chegamos ao final da obra.
Muitas vezes, ao final da obra, sobraram alguns equipamentos ou materiais que podem ter sido comprados em excesso, ou houve alguma definição de que não seria mais necessário utilizar. Então, nós temos que verificar que destinação nós damos a esses materiais. Pode ser uma incorporação no estoque da indústria ou uma venda, certo? Em leilão, para que esse material não fique, esse passivo não fique imobilizado. Espero que as informações sejam úteis para vocês. Peço que compartilhem com colegas e profissionais da área. E aguardamos vocês no outro vídeo da série 10 Minutos com o Consultor. Até mais.